O que vem primeiro, o dia ou a noite? Parmênides responderia que nenhum dos dois. Afinal, os dois são as mesmas coisas. Portanto, no Brasil, nesse momento, é dia. No lado oriental do mundo, no Japão, no Vietnã, agora é noite. Coexistem. Aliás, essa talvez seja a primeira treta filosófica da história da filosofia, evidente, né? Estamos falando aqui de Parmênides e Heráclito. São dois filósofos pré-socráticos, o nome já diz, antes de Sócrates, ou seja, também chamados de filósofos da natureza. Qual é a intenção de Parmênides e Heráclito e Demócrito e Tales de Mileto e Anaximenes e por aí vai? Achar a arqué da physis, o princípio da physis, o fator fundamental para que o universo ou o planeta existisse, né? Se afastando dos mitos, não explicando as coisas de uma forma mitológica. Nesse caso aqui, a gente está falando de mitologia grega, né? Estamos falando, por exemplo, de Parmênides de Eleia, uma cidade da Grécia. Portanto, essa classe de filósofos pré-socráticos, o objetivo deles é justamente tirar as explicações mitológicas e se aprofundar nas explicações filosóficas, científicas, a partir da razão, né? Então, Parmênides vai dizer que os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, eles são enganosos. A gente capta movimento no mundo, mas o ser é. O não ser não é. Ou seja, não existe movimento. O mundo é uno. O mundo é parado. O cosmos é parado. Portanto, se eu vejo o dia e a noite, é uma pura ilusão do meu sentido, do meu olhar. Por exemplo, se eu olho para a Lua, identifico um brilho incessante na Lua, uma noite bem iluminada por uma lua cheia, aquela lua bem bonita. E aí a gente olha uma lua cheia e eu te faço uma pergunta, no século 6 a.C., da onde vem o brilho da Lua? Por que a Lua está tão bonita, tão brilhosa, tão iluminada? E você poderia me dizer, ora, meu caro amigo, essa iluminação é produzida pela própria Lua. Hoje a gente sabe que a iluminação de uma Lua cheia é o reflexo do Sol. Porém, o Parmênides vai dizer, tá vendo aí? Como que os sentidos enganam a gente? Você, pela capacidade da visão, acharia que a Lua produz a sua própria iluminação, sendo que não é. E a gente descobre isso como? Pelo intelecto, pela razão. Portanto, a razão sabe que o ser é um, que não existe movimento, e os sentidos são enganosos. Presta atenção o quanto que isso tem um diálogo profundo com Platão mais tarde, né? Platão tem um diálogo escrito chamado Parmênides, né? Em que ele conversa com Parmênides. Então preste atenção das influências. Heráclito, por outro lado, o autor da frase não se entra no mesmo rio duas vezes, não se mergulha no rio duas vezes, enfim, diferentes traduções. Muito pelo contrário, ele acredita que o mundo, que o cosmos, que o universo é sim movimento atrás de movimento. Todos os dias envelhecemos. Um rio não é parado. Você entra numa água, né, em um determinado momento e depois, mais tarde, quando entramos no mesmo rio, não vai ser as mesmas águas, porque o curso do rio fez com que o líquido ali fosse trocado, né, digamos. Ou o fogo, que é o grande elemento de Heráclito, representa essa mudança porque consome a madeira e muda de formato, de tamanho, ou é apagado, ou é acendido, ou é intensificado. As coisas estão em constante movimento. Então, no primeiro momento, Parmênides diz que, olha, quando, através da razão, no poema de Parmênides, né, e o jovem filósofo indo conhecer a deusa, que não sabemos ao certo que deusa é, muitos dizem que é Afrodite, enfim,
Quando ele acessa essa via da razão para conhecer e conversar com a deusa, e ela diz que, olha, pela razão a gente identifica que o mundo, que o universo, que o cosmos, que o ser é. O ser é uno, parado. E Heráclito, por outro lado, diz, olha, não, o ser, nós estamos em constante movimento. Portanto, essa é a grande diferença de Heráclito para Parmênides. E então, Heráclito confere aos sentidos uma importância. Podemos captar o movimento pelo nosso olhar, podemos captar o movimento pelo tato, né? Quando você sente um vento, por exemplo, quando você sente diferentes texturas ao longo do tempo. Parmênides, não, isso não é possível, é só através do pensamento. A via do sentido é enganosa. A via do sentido, a via da opinião também, citada no poema de Parmênides, é enganosa. O ser uno, por um lado, um cosmos parado, sem movimento, e por um outro, um movimento constante. Eu indico aqui o livro do Popper sobre Parmênides, O Mundo de Parmênides. Uma boa leitura, uma boa interpretação, com boa profundidade. Heráclito, Fragmentos Contextualizados, do Alexandre Costa, é um comentário sobre fragmentos importantes e contextualização sobre a obra de Heráclito. Entendeu a diferença? Se sim, deixe seu comentário. Se não, exponha a sua dúvida que tentarei responder. É claro, eu tenho as minhas limitações seríssimas, profundas, como todos nós temos. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal. E eu te pergunto, como Heráclito responderia a pergunta inicial? Quem vem primeiro, o dia ou a noite? O Parmênides, eu pensei aqui que ele poderia dizer que nenhum dos dois, os dois coexistem, né? E Heráclito?